Olá, muito prazer, eu me chamo Ludmila, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 283 e faremos a leitura dos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Zacarias. Então vamos lá, capítulo 9. Julgamento dos inimigos de Israel. A advertência do Senhor é contra a terra de Hadraque e cairá sobre Damasco. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiró e Sidom, embora não sejam muito sábias. Tiró construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida entre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com meus próprios olhos. A vinda do rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. O aparecimento do Senhor. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como as joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos! Como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Capítulo 10. O cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano,
e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Baçã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. 2 pastores. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a um a favor e a outra união. E com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada a favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Finalizamos então a leitura do dia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.